Olá pessoas, eu sou a Lari e hoje a gente vai falar sobre o livro 3096 Dias, que conta a história da Natasha Campos. Antes de começar esse vídeo, eu tenho dois avisos pra dar. O primeiro aviso é um aviso de gatilho emocional. Se por algum motivo você tem algum problema em ouvir histórias com descrição de abuso físico e emocional, sequestro e tentativa de suicídio, embora eu não vá descrevê-las, esse vídeo vai ter gatilho pra esse tipo de coisa, então já vou deixando aqui claro, ok? Como esse vídeo é sobre a história real do que aconteceu com a Natasha Campos, eu vou me aprofundar muito na história e vou dar detalhes do que aconteceu com ela. Vou contar a história do início ao fim, embora nada substitua a sensação de ler esse livro e se sentir quase na pele da Natasha. Eu vou sim dar coisas que poderiam em outros livros serem consideradas spoilers se fossem livros de ficção e etc. Mas como é uma história real, pra mim não são considerados spoilers. Então se você tem algum tipo de problema com isso, você quer ler o livro e você não quer saber sobre a história, tá aqui dado o aviso também. Quem tá acostumado aqui com o canal tá vendo que o vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje a gente vai falar de uma história real, de uma história triste, mas que acabou com um final feliz. Coisa que a gente geralmente não faz aqui, geralmente a gente fala sobre livros de fantasia, distopia, né? Mas hoje se acendeu um pouquinho do espírito de jornalista que eu tenho aqui dentro e eu resolvi fazer um vídeo sobre esse livro que eu li esse mês, sobre a história da menina austríaca Natasha Campos, que foi sequestrada aos 10 anos no dia 2 de maio de 1998 e permaneceu em cativeiro por 8 anos, ou 3.096 dias mais precisamente. Eu utilizei de várias fontes para fazer o roteiro desse vídeo, todas elas vão estar aqui na descrição caso vocês queiram ir lá buscar mesmo mais informações sobre o assunto, mas a minha principal fonte foi o mesmo livro 3096 Dias, que foi escrito pela própria Natasha contando a sua própria história. A Natasha começa o livro contando um pouco da sua vida antes dela ser sequestrada. Ela veio de uma família de classe baixa com duas irmãs muito mais velhas do que elas. Ela vivia com a mãe em um subúrbio residencial em Viena e às vezes passava o tempo com o pai, porque eles eram separados. No livro, ela descreve a mãe dela como sendo uma pessoa muito decidida e muito enérgica, mas que não sabia muito como dar carinho, não sabia muito como demonstrar afeto. Já o seu pai, a Natasha diz que ele era um homem muito carinhoso e uma pessoa muito brincalhona, apesar de ele passar muito tempo em bares e não ser um cara muito trabalhador. O relacionamento com a mãe dela se complicou ainda mais quando os pais se separaram, e isso aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade. E como essa separação aconteceu de uma forma muito conturbada, a mãe da Natasha acabou ficando muito frustrada e ela conta que muitas das vezes essa frustração era descontada nela. Ela sofria tanto com a inicial negligência da mãe para com ela, para com os sentimentos dela, para com as vontades dela, ou até mesmo para coisas que aconteciam com ela na escola, e ela contava pra mãe dela e a mãe dela tava um pouco ligando. Tanto que ela começou a ter problemas na bexiga, ela começou a urinar na cama de noite. Isso começou de noite, mas foi progredindo até um ponto em que ela começava a urinar nos lugares de manhã, em lugares públicos, sem estar dormindo. Ela conta que ela se ressentia muito da mãe quando ela era criança, que a mãe dela às vezes batia bastante nela, embora ela não considera isso como violência ou abuso. E no começo do livro até parece que ela não gosta muito da mãe dela, mas depois a gente vai vendo que ela sente falta da mãe dela durante o cativeiro. Na época em que a Natasha foi sequestrada, infelizmente estava sendo muito comum esse sequestro de crianças e crimes de abusos sexuais. Ela conta que ela ouviu no noticiário enquanto ela comia compulsivamente, que inclusive foi um hábito que ela adquiriu também, sobre as crianças sendo violentadas, sequestradas, e que a única coisa que confortava ela era que ela era uma criança que não era bem o tipo que ela achava que os sequestradores iriam querer, porque ela era meio gordinha. No dia 2 de março de 1998, então, a Natasha saiu pra ir pra escola sozinha, coisa que ela já tinha feito algumas vezes antes, e ela foi sequestrada pelo Wolfgang Triclopil. Gente, desculpa, eu não sei pronunciar, o nome é em alemão, né, no caso. Ele agarrou ela no meio da rua e colocou ela no bagageiro da sua van branca. Antes de ser sequestrada, a Natasha conta que ela viu o Wolfgang ali na rua, que ela até pensou em atravessar a rua, mas depois ela pensou que isso era uma coisa muito infantil de se fazer e ela queria ser uma menina crescida. Ela conta também que naquele dia ela não tinha falado tchau pra mãe, que as duas tinham tido uma briga e que ela sempre falava tchau pra mãe dela. Isso era um hábito delas, porque a mãe dela dizia sempre que elas não sabiam o que podia acontecer. Depois a Natasha chegou a reviver muito esse momento durante o cativeiro. O Wolfgang no início dava muitos indícios de que tinham pessoas trabalhando com ele no sequestro da Natasha, o que deixava ela como
mais medo ainda, porque ela já tinha visto casos de quadrilhas que abusavam sexualmente das crianças pra fazer filmes de pornografia. Ele continuou falando sobre isso durante algum tempo, mas a Natasha mais tarde percebeu que era só um artifício, uma estratégia de dominação com ela. Enquanto isso, do lado de fora, as buscas pela Natasha não cessaram. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a Natasha sendo agarrada e enfiada dentro de uma van branca. Demorou um pouco para que a polícia seguisse essa pista, mas eles finalmente seguiram e foram então investigar as vans brancas da cidade. Eles chegaram a investigar a van do Wolfgang, mas ele disse simplesmente que no dia do sequestro ele estava em casa e que ele utilizava a van dele só para transportar materiais de construção para fazer reformas na casa dele. O Wolfgang era um técnico de comunicações austríaco que admirava Hitler e achava certo o que ele havia feito com os judeus. Então, só contextualizando aí pra vocês quem era esse sequestrador. Durante os 8 anos que ela foi sequestrada, a Natasha foi mantida em um porão de 5 metros quadrados na casa do sequestrador, cuja entrada ficava escondida atrás de um armário. O local não tinha janelas e o ar que circulava ali era através de um ventilador, que inclusive foi um objeto que acabou enlouquecendo a Natasha durante alguns dias, durante alguns meses ali. O local era minúsculo, contava com uma pia, com um vaso sanitário e com um colchão que depois acabou virando uma beliche. O Wolfgang acabou construindo uma beliche ali pra ela. O Wolfgang se comunicava com ela principalmente através de um interfone que ele havia instalado ali. Os primeiros anos em que a Natasha passou dentro do cativeiro, ela não tinha permissão nenhuma de sair dali. O Wolfgang, ele começou a fazer todo tipo de abuso com ela, tanto físico quanto psicológico. Embora no começo isso fosse menos agravante, fosse crescendo de nível, assim, de crueldade ao longo do tempo. Ela disse que ele dava presentes pra ela, livros principalmente, depois um rádio, onde ela só podia ouvir estações que não fossem austríacas, pra que ela não ouvisse sobre as buscas que estavam acontecendo, pra que ela pensasse que as pessoas lá fora já tinham esquecido dela. Isso também era uma estratégia de dominação psicológica. E também dizia pra ela que os pais dela não estavam pagando a recompensa que ele estava pedindo pra entregar a ela, que eles não ligavam pra ela, que ela já estava sendo esquecida e ela estava melhor com ele ali. Aos poucos ele começou a querer controlar tudo que a Natasha fazia, quando ela podia comer, o tanto que ela podia comer, e ele torturava a garota apagando a luz, que a única luz que ela tinha ali naquele quartinho, era ele que controlava, e ele apagava e acendia a hora que ele queria, mostrando que ele estava no comando. Acima de tudo, ele queria que a Natasha obedecesse a ele, que ela fosse uma serva, como se ela fosse uma serva, uma escrava pra ele. Quando ela não obedecia, ela chegava a ficar sem comida por dias, quando ela não era boazinha, como ele gostava de falar. Tudo isso que ele falava pra ela, dos pais dela não ligarem pra ela mais, acabou entrando no psicológico da Natasha, mesmo que não fosse verdade, porque ela já era meio insegura sobre a relação com os pais dela, então isso já fez isso se agravar mais ainda. Ela chegou até mesmo a escrever uma carta e pediu pro Wolfgang dar pros pais dela saberem que ela estava bem. O Wolfgang disse que ia dar, mas não deu coisa nenhuma. Após um tempo, ele chegou até a trocar o nome dela, porque ele não queria que ela tivesse conexão nenhuma com o passado, com a vida dela fora do cativeiro. Então ele começou a chamar ela de Bibiana ou Bibi. Depois de entrar na puberdade, os abusos físicos e psicológicos que o Wolfgang fazia com a Natasha aumentaram ainda mais. Ele já permitia a Natasha subir algumas vezes pra casa acima dela, e logo ela começou a dormir ao lado dele também por algumas noites quando ele queria. Ela não fala sobre abusos sexuais no livro. Em algumas entrevistas, ela fala que é pra preservar uma pequena parte dessa história horrível que aconteceu com ela pra ela mesma, que ela não quer deixar essa parte da privacidade dela também, sendo obrigada também a lavar, a limpar e a cozinhar, ouvindo do sequestrador que ela não fazia nada direito, que ela não servia pra nada, ela não sabia fazer nada. A Natasha também foi submetida a trabalhar na reforma da casa, às vezes carregando pesos que ela não conseguia, tanto pela subnutrição quanto pela idade dela, e ele sempre queria que ela fizesse isso sem alguma parte da roupa no corpo. Ela tentou 3 vezes suicídio, uma delas em 2004, e por 2 vezes também anteriormente aos 14 e aos 15 anos, sem conseguir levar ao fim nenhuma tentativa, das quais eu não vou falar aqui por causa de gatilhos mais fortes e que eu não me sinto bem falando sobre essas coisas em vídeos. Com 16 anos, em vários períodos, a refeição dela foi reduzida a 1/4 do que ela precisaria. Ela chegou a pesar 38 quilos com 1,57 metros, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde como forte índice de subnutrição. Como a Natasha agora também vivia por vezes na casa, o sequestrador não queria que ela deixasse rastro nenhum de sua pessoa por ali, que fez com que ela tivesse que cortar o cabelo, raspar o cabelo, na verdade. Então nem esse controle mais sobre
si mesma, sobre o próprio cabelo, ela podia ter mais. Depois de anos de cativeiro, quando a Natasha já estava mais velha, o Wolfgang começou a levar ela para o mundo exterior. Ele trabalhou tanto na prisão psicológica dela, tanto quanto na física, que agora ele sentia confiança até para levar ela para os lugares e sabia que ela não ia pedir ajuda, e ela não pedia mesmo. Mesmo que ela tivesse várias oportunidades para fazer isso, o sequestrador ameaçava matar quem quer que tivesse ali, e ela pedisse socorro, e ela também. E ela não queria que mais ninguém saísse machucado disso e nem tentar uma coisa que ela falharia e que depois ela teria que lidar com as consequências. Isso se o sequestrador não matasse ela também. Pouco antes dela fazer 18 anos, o Pricopio levou ela até uma estação de esqui nas montanhas perto de Viena para que eles esquiassem por algumas horas. Já havia algum tempo que a mente doentia dele queria fazer dela sua mulher. Isso já fora demonstrado anteriormente de outras formas, além dessa, mas ele queria que a Natasha fosse a típica mulher submissa para ele, meio que a empregada, a escrava dele mesmo. E a primeira tentativa de fuga da Natasha aconteceu nesse dia. Ela pediu para usar o banheiro e lá ela encontrou uma mulher para quem ela tentou pedir ajuda. Ela disse: "Eu sou a Natasha Campos, fui sequestrada há 8 anos atrás." Acabou que isso não funcionou porque a mulher era uma turista e ela não sabia falar a língua da Natasha. Durante todo esse tempo em que ela esteve presa, ela prometia para si mesma que ela iria crescer, ficar mais forte e resistente e um dia seria capaz de ser livre de novo. Socos e pontapés, estrangulamento, arranhões, contusão e esmagamento do punho, espremido no batente da porta. Atingida por um martelo e socos no estômago. Hematomas. No quadril, lado direito. Antebraço, 5 por 1 centímetros e braço, cerca de 3,5 centímetros de diâmetro. Nas coxas esquerda e direita, no lado externo, esquerda de 9 a 10 centímetros de comprimento. Coloração de preta profunda a arroxeada, cerca de 4 centímetros de largura, assim como nos 2 ombros. Lesões e arranhões em ambas as coxas e na panturrilha esquerda. Anotações no diário feito de pequenos pedacinhos de papel na cela, janeiro de 2006, 7 meses antes da fuga. Em 23 de agosto de 2006, a Natasha estava no jardim da casa limpando a mesma van em que ela foi sequestrada, porque o Wolfgang pretendia vendê-la. Foi então que o sequestrador recebeu um telefonema e se afastou da Natasha para atendê-lo. Pela primeira vez, a Natasha se viu sozinha, o portão da casa estava aberto e ela finalmente tomou coragem e saiu dali e correu o mais rápido que ela podia para pedir ajuda. Ela encontrou umas pessoas no caminho e pediu um celular para ligar para a polícia, mas elas disseram que não tinham celular com elas, não podiam ajudar a Natasha. Então ela continuou correndo até chegar no quintal da casa de uma senhora que atendeu o pedido dela e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, eles não atenderam a Natasha com nenhum cuidado, muito pelo contrário, eles trataram ela como se ela fosse uma criminosa. Eles pediram que ela erguesse as mãos e se identificasse. Depois ela foi levada até a delegacia para prestar depoimento e para que ela fosse identificada para ver se ela era mesmo a Natasha. O Wolfgang se suicidou depois disso, ele se jogou na frente de um trem. Dias antes disso, ela havia dito a ele que somente um deles ia poder sair vivo daquilo ali, e foi o que realmente aconteceu. Uma das principais razões que a Natasha atribui a ter sobrevivido todos esses anos em cativeiro é a dela ter sido criança quando foi sequestrada, e de que crianças, elas estão mais facilmente acostumadas a serem mandadas e desmandadas, e algo que ela diz muito no livro também é sobre as pessoas gostarem de dar ao mal uma cara, como se as coisas fossem totalmente boas ou más, e que ninguém gosta quando ela diz que o sequestrador dela também era humano e que ele não era de todo ruim. Na percepção dela, as pessoas gostam de fazer essa personificação da coisa ruim para que elas possam se sentir bem consigo mesmas e ignorar as outras coisas ruins que acontecem na sociedade, que estão à nossa volta e que geralmente a gente não percebe. Nossa sociedade precisa de criminosos como Wolfgang Pricopio para dar um rosto ao mal e afastá-lo dela mesma. É preciso ver imagens desses porões para que não se vejam os muitos lares em que a violência ergue sua face burguesa e conformista. A sociedade usa as vítimas desses casos sensacionalistas, como o meu, para se despir da responsabilidade pelas muitas vítimas sem nome dos crimes praticados diariamente, vítimas que não recebem ajuda, mesmo quando pedem. Crimes assim, como o que foi cometido contra mim, formam a estrutura austera, em branco e preto, das categorias de bom e mal nas quais a sociedade se baseia. O criminoso deve ser um monstro, para que possamos nos ver ao lado dos bons. O crime deve ser acrescido de fantasias sadomasoquistas e orgias selvagens, até que seja tão extremo que não tenha mais nada a ver com nossa própria vida.
e a vítima deve ficar destruída e permanecer assim, para que a externalização do mal seja possível. A vítima que se recusa a assumir esse papel contradiz a visão simplista da sociedade. Ninguém quer ver isso, porque, caso contrário, as pessoas teriam de olhar para dentro de si mesmas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo grandíssimo e pesadíssimo de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre a história da Natasha, eu recomendo super a leitura do livro 3.096 Dias, porque não tem explicação os sentimentos que você tem ao ler esse livro. Uma das minhas fontes de pesquisa para esse vídeo foi também o filme 3.096 Dias, porém o livro para mim é muito superior ao filme, e não é só pelo motivo óbvio de sempre, mas como essa é uma história real, ver ela contada pelos olhos da pessoa que sofreu isso é muito mais impactante. Eu vi algumas entrevistas também, eu vou deixar elas aqui embaixo, só que elas estão disponíveis apenas em alemão, com legendas em inglês, infelizmente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o gostei aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, se você já tinha ouvido falar da história da Natasha, se você se interessa por histórias reais aqui, porque eu me interesso, tô me interessando cada vez mais, provavelmente vocês vão ver mais essas coisas aqui no canal. Foi isso, pessoal, tchau, até o próximo vídeo.